Na aula anterior, a gente começou a construir um conjunto dos números complexos. E aí na aula de hoje a gente vai definir algumas operações dentro desse conjunto. A gente vai definir como realizar adição, subtração e multiplicação de números complexos. Bom, recapitulando aqui rapidamente a definição apresentada na aula anterior, a gente chama de número complexo todo número escrito na forma a mais bi, sendo que a e b são números reais e o i é um número cujo quadrado é menos 1. A gente viu que o número complexo escrito na forma a mais bi tem uma parte real, que é o número a, uma parte imaginária, que é o número b, e a partir de agora, essa forma de escrita do número complexo, a mais bi, a gente vai dizer que é a forma algébrica desse número complexo. Então eu vou definir aqui as operações com números complexos e eu quero definir isso em conformidade com as operações que a gente já realizava com números reais. Tá? Então, dados dois números complexos, Z1 e Z2, como é que eu vou fazer a adição entre esses números complexos? Eu vou somar as partes reais e vou somar as partes imaginárias. Como é que eu vou fazer a subtração entre dois números complexos? Eu vou fazer a diferença entre as partes reais e a diferença entre as partes imaginárias. E como é que eu vou multiplicar esses dois números complexos? Tá? A ideia aqui é aplicar a propriedade distributiva entre os termos que compõem aí a parte algébrica de cada um deles. Tá? Eu faço ali, ó, A1 vezes A2, A1 vezes o B2i, o B1i vezes o A2, o B1i vezes o B2i. Tá? Lembrando que, nesse caso, como aparece o i ao quadrado, tá? Por definição, a gente coloca o menos 1 no resultado e a gente arruma daquela maneira. Essas expressões não é recomendável que você tente decorá-las, mas que você entenda o conceito por trás dessas operações e, para isso, vamos usar uma série de exemplos. Então vamos a um exemplo. Considere dois números complexos, Z1, que é o menos 2 mais 3i, e o Z2, que é 1 mais 5i. Então primeiro, como é que a gente vai fazer Z1 mais Z2? Aí escrevi aí, ó, menos 2 mais 3i, mais 1 mais 5i. Eu vou primeiro realizar a adição das partes reais. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Depois eu vou fazer a adição entre as partes imaginárias. 3 mais 5 dá 8. Então o complexo que resulta disso daí, menos 1 mais 8i. Para fazer o Z1 menos o Z2, eu vou construir aqui de uma maneira que vai ficar claro para todos. Ó. Menos 2 mais 3i menos o 1 mais 5i. Então eu vou recapitular as operações que a gente já faz com números reais. Eu posso eliminar aqueles parênteses ali, trocando o sinal de todo mundo, de modo que eu fico com menos 2 mais 3i menos 1 menos 5i, viu? Troquei o sinal de todo mundo que estava entre parênteses, e agora eu opero com as partes reais e com as partes imaginárias. Né? O menos 2 com menos 1 dá menos 3. O 3i menos 5i dá menos 2i. Pronto, esse é o resultado. E agora, para fazer a multiplicação entre o Z1 e o Z2, está lá, ó, menos 2 mais 3i, que multiplica o 1 mais 5i, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 5i, menos 10i. 3i vezes 1, mais 3i. 3i vezes 5i vai dar 15i ao quadrado, que, por definição, a gente coloca menos 1 no lugar do i ao quadrado. De modo que você vai ficar com menos 2. Tá lá, ó, menos 10i mais 3i dá menos 7i. E o menos 15, tá? Resultado menos 17 menos 7i. Bom, vamos definir aqui como é que a gente vai instituir a igualdade entre dois números complexos. De maneira bem simples, dois números complexos eles são iguais se eles têm a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Então, dados dois complexos Z1 igual a A1 mais BI e Z2 igual a A2 mais B2i, o Z1 vai ser igual ao Z2 se e somente se o A1 for igual ao A2, ou seja, as partes reais são iguais, e o B1 foi igual ao B2, as partes imaginárias também são iguais. Bom, um exemplo de aplicação
dessa noção de igualdade entre números complexos, sabendo-se que o complexo z é igual a mais bi, satisfaz a expressão iz mais 2z igual a 2i menos 11, então z ao quadrado é igual a... Bom, tem muito aluno que tenta trabalhar com esse tipo de questão, imaginando que o z é uma incógnita de uma equação de primeiro grau, ou às vezes até comete o equívoco de achar que o i é uma incógnita de uma equação de primeiro grau. Aqui a gente não está trabalhando com a equação, a gente está trabalhando com uma igualdade entre números complexos. O complexo que resulta das operações que estão indicadas à esquerda tem que ser igual ao complexo que está à direita. Então primeiro eu vou realizar as operações que estão à esquerda. Primeiro eu vou fazer i vezes o z e depois eu vou somar com o 2z. Então acompanhe o que está à esquerda lá, ó. I vezes o a mais bi, aplicando a propriedade distributiva, vai dar a vezes i mais b vezes i ao quadrado, lembrando que por definição no lugar do i ao quadrado a gente coloca menos 1. Mais 2 vezes o a mais bi vai dar 2a mais 2bi. Então eu vou realizar todas as operações que estão indicadas à esquerda, tá? Operando sempre da seguinte maneira, ó. O a vezes i mais o 2bi, eu posso imaginar que o i é um fator comum que eu posso pôr em evidência, e aí fica o a mais 2b multiplicando ele. Tá? E os números reais que sobram ali são o 2a e o menos b. Isso tem que ser igual ao 2i menos 11. E aí perceba que agora eu tenho uma igualdade entre números complexos, significa que a parte real do que está à esquerda tem que ser igual à parte real do que está à direita, ou seja, o 2a menos b tem que ser igual a menos 11, e a parte imaginária do que está à esquerda tem que ser igual à parte imaginária do que está à direita, ou seja, o a mais 2b tem que ser igual a 2. Isso me dá um sisteminha bem simples de resolver. Você conclui que o a é igual a menos 4 e o b é igual a 3. Ou seja, o z é igual a menos 4 mais 3i. Tá? Estamos quase fechando a questão. O detalhe só é que ele pede para que a gente descubra quem é o z ao quadrado. Tá? Como é que eu vou realizar o z ao quadrado? Eu vou fazer menos 4 mais 3i ao quadrado. Eu vou imaginar que isso é o quadrado da soma de dois termos. Vou pensar como um produto notável. Como é que eu desenvolvo isso? Quadrado do primeiro, menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o menos 4 vezes o 3i, mais o quadrado do segundo, mais o 3i, todo ele ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado dá 16, 2 vezes menos 4 vezes 3i dá menos 24i, e aí o 3i, todo ele ao quadrado, dá 9i ao quadrado. No lugar do i ao quadrado, por definição, a gente coloca o menos 1, por isso que dá menos 9 ali. Efetuando as contas que estão indicadas aí, o 16 menos 9 dá 7, e o menos 4i continua ali, o resultado é 7 menos 24i, gabarito letra E.